A escola toda observa enquanto esses dois caminham juntos pelos corredores. Todos os rumores dizem que os dois são um casal. Shizuki Inuka, presidente do conselho estudantil, junto de Kazuki Ryusen, o vice-presidente. Enquanto nosso protagonista, Ken Usato, é somente um estudante comum. Tudo que ele pode fazer é observar de longe essas celebridades. Tudo que ele tem é a sua bondade, enquanto coloca no lugar um ninho de passarinhos filhotes que haviam caído. Mesmo assim, o seu coração ainda pede por uma vida mais fantástica e mais emocionante do que essa. Você está assistindo O Jeito Errado de Usar Magia de Cura. Episódio 1. Arrastado para outro mundo. Naquele dia chuvoso, alguém pegou seu guarda-chuva por engano. Ele esperou e esperou, mas a chuva não passava. Chega então a presidente Shizuki perguntando o que aconteceu. O Sato explica, mas já ia se retirando envergonhado. E vou contar um segredo pra vocês. Ele tem um crush nela. Chega então Kazuki, o vice-presidente, dizendo que vai emprestar o seu guarda-chuva reserva. O Sato fica surpreso, pois ele sabia o seu nome. Eles são colegas de classe, mas nunca tinham se falado antes. O Sato não esperava que ele fosse um cara tão legal, e pensa que a escola toda ficará com inveja dele ir para casa junto desses dois. O Sato não parava de olhar para Shizuki e seus lindos olhos. Ele é o tipo de cara sincero que fala quase tudo o que se passa na sua mente, enquanto Kazuki só interage com as garotas da sala. Isso porque elas falam primeiro, achando ele muito bonitão. Ele só responde, mas não tem interesse. Porém, isso afasta sua amizade com os meninos. Vendo os dois conversando, o Sato pergunta se eles são mesmo namorados, igual todo mundo fala. Só que eles dizem que não. Os dois só passam muito tempo juntos porque são parte do conselho estudantil. Nada mais do que isso. Shizuki também o elogia por ser o primeiro a perguntar isso diretamente, ao invés de ficar falando pelas costas e espalhando rumores, igual o resto da escola já é acostumado a fazer. Shizuki pergunta se o Sato sabe o que quer fazer da vida quando terminar a escola, só que ele ainda não decidiu. Ela fez a mesma pergunta para Kazuki. Shizuki gosta de ouvir a opinião dos outros porque ela mesma está indecisa sobre a sua vida. Às vezes ela pensa que está no lugar errado, que não deveria estar aqui. O Sato fica surpreso. Apesar de serem tão diferentes, a garota pensa o mesmo que ele sobre a vida. Nesse momento, Kazuki e Shizuki escutam o barulho de um sino, ficando cada vez mais alto. Porém, o Sato não escuta nada. Até que os três são envolvidos por um círculo mágico. O Sato já sabia o que isso era, um portal para um outro mundo, pois ele é um otaku dos brabos. Para sua surpresa, Shizuki também sabia. Ela pergunta a ele se suas vidas vão mudar nesse outro mundo, e se eles vão encontrar magia, monstros e grandes heróis do outro lado. A magia é concluída, e o Sato desmaia. Quando ele acorda, os três estão diante de um rei em sua sala do trono, cercado por guardas. Mano, eu vejo tanto anime, que eu só tô esperando o dia que eu vou acordar e essa cena vai acontecer de verdade. O Sato logo olha para Shizuki, e percebe que isso não foi um sonho. A garota estava super empolgada com a situação. Ela havia se transformado em uma otaka completa. Ou melhor, ela já era uma antes, só que bem disfarçada. O nome do rei é Lloyd Vulgasto Lingar, o rei de Lingar. Eu amo o nome Lloyd, ou Lloydo, por causa de alguns jogos fantásticos que eu conheço. Os três foram invocados ao reino de Lingar para se tornarem grandes heróis. Shizuki está ansiosa e maravilhada. A garota otaku esperou o resto da vida por esse momento dos sonhos, enquanto o Sato está perdendo o crush que tinha por ela, pois cada palavra que sai de sua boca estraga a imagem que ele tinha dela em sua mente. 2 anos atrás, esse reino foi atacado pelo rei demônio deste mundo. Eles conseguiram expulsar seu exército, mas ele tem se fortalecido e não dá para saber o que vai acontecer da próxima vez. Como último recurso, eles resolveram invocar pessoas talentosas de outro mundo que possam enfrentar o Lorde Demônio, usando um tipo de ritual proibido, conhecido como a invocação do grande herói. Shizuki continua estragando a conversa séria, mas Kazuki está furioso. Ele não está nem aí para as guerras desse mundo, mas foi um erro trazer eles sem consentimento, e exige que mande eles de volta para casa. O rei fala que isso não é possível. Após o ritual, não tem mais volta. O rei insiste, pois eles estão desesperados. Kazuki também insiste, furioso, dizendo que todos eles têm uma família esperando em casa, mas os guardas apontam suas lanças para eles. O Sato tenta acalmá-lo, e o rei faz o mesmo com seus guardas. O rei se aproxima e se prostra diante deles, jurando que após cumprirem a missão, ele vai dar um jeito de mandá-los de volta para casa. Mas por favor, ajudem essa nação. Shizuki então pergunta para o rei como ele sabe que os três são grandes heróis cheios de potencial. O rei manda a sua maga explicar. Ela se chama Welsi. Ela diz que o círculo mágico do grande herói foi projetado para selecionar somente pessoas talentosas. O barulho dos sinos é o que
indica o seu grande potencial em batalha. Todos se lembram que o Sato não tinha ouvido nada, e até ele percebeu a verdade. O garoto acabou envolvido nessa situação por engano. O Elsie então quer medir a magia dos três em sua bola de cristal. Foi dito para o Sato que mesmo não sendo um grande herói, ele ainda poderia ter magia. Ele só está feliz de estar sendo tratado como um igual. Mas Kazuki está mais surpreso pela sua atitude relaxada, e acha ele incrível por conseguir manter a calma, mesmo sendo obrigado a vir para um lugar como esse. Claro que a Shizuki é ainda mais incrível. Sua magia é amarela. Ela tem a magia do trovão. Inspiração do relâmpago. Primeira forma. E para acompanhar, muito mana. Ela está animada como uma criança. Mano, comenta aí, quem você gosta mais, a Shizuki ou o Zenitsu? Eu sei, baita pergunta aleatória. Kazuki recebe a magia da luz, mas não sabe ainda como ela funciona. O cara tá no anime e nunca viu um anime. É incrível onde o mundo chegou, né? Mas Shizuki explica tudo. Ele vai soltar raios lasers e espadas de luz. O Sato continua lhe dando sermão, mas a garota adorou a sua língua afiada, enquanto a imagem perfeitinha que o protagonista tinha da garota se quebrou em 1 milhão de pedaços, junto do seu crush por ela. Para quem queria romance nesse anime, adeus romance. O Elsie diz que a magia de luz fará Kazuki imbatível contra os demônios. Chegou a hora de Usato, e quando ele toca na esfera, se pergunta se ele realmente terá algum poder, mas se pudesse, teria um poder que ajudaria Shizuki e Kazuki em situações difíceis. A esfera então brilha verde. A cor acalmou o coração de todo mundo, menos o de Elsie, que saiu correndo puxando o Sato pela mão. Eles foram direto para a sala do trono. Ela reporta tudo para o rei. Os outros dois têm magias incríveis, mas o Sato é diferente de tudo que eles poderiam ter imaginado. O rei até brinca, dizendo que deve ser magia de escuridão, mas a brincadeira acaba quando ela fala que a bola de cristal havia ficado verde. Todos ficaram sérios, preocupados e aterrorizados. Ela ia dizer o nome da magia, mas o rei nem quer ouvir. A magia que não deve ser nomeada. O Sato se preocupa, enquanto o rei quer mandar ele para longe do castelo o mais rápido possível. Mas já era tarde demais. Aquela pessoa do cabelo verde estava se aproximando. Aquela que tem a mesma magia de Usato. Seu nome é Rose. Ela veio ver os novos grandes heróis, ver se alguém seria compatível com sua magia. Rose vê Usato pela primeira vez e se apresenta como a capitã da equipe de resgate do reino, enquanto o rei tenta acalmá-la, mentindo sobre os poderes de Usato. Rose sente o cheiro de mentira no ar. Ou teria o rei se cagado de medo? Eles estavam conseguindo enganá-la, mas Usato estraga tudo quando menciona magia de cor verde. Rose volta para trás na mesma hora, dizendo que vai pegar o garoto emprestado. Por ordens do rei, Elsie tenta protegê-lo dentro de uma barreira mágica e manda o protagonista para longe do castelo, mas tudo isso é inútil. Só deixaram Rose ainda mais animada. Ela é uma mistura de super-homem com Flash. Chega nele em 1 segundo e quebra a barreira, enquanto está no meio do ar. Sem ninguém para impedir, ela acaba levando o Sato embora. Ela grita para o rei que vai transformar o garoto em um usuário respeitável da magia de cura. O Elsie vai dar a notícia para seus amigos. O Sato foi levado para um lugar próximo do reino. Ele é um portador da magia de cura, coisa muito rara nesse mundo. Rose é uma das únicas pessoas capazes de usá-la. Eles não acharam isso tão ruim, porém Elsie está preocupada, pois Rose usa métodos de treinamento bem estranhos e diferentes do comum. Em sua cabaninha, Rose explica a situação para Usato, que agora ele deverá morar nessa casa e treinar ao seu lado. É o único jeito dele aproveitar ao máximo sua magia rara de cura. Ela chama os rapazes, um bando de malucos. Tem o Tong, Milo, Alec, Gomu e Gurd. Vamos chamá-los de os 5 anões e a mulher Hulk. O Sato pensa que será oferecido como sacrifício para eles. Ela dá um chutão no carecão para parar de assustar o novato e diz que os 5 são seus subordinados, mas não sabem usar magia de cura. Tem outros 2 usuários de magia de cura na equipe de resgate, mas trabalham em outras posições. Ou seja, ele é o seu único estudante.
gigante e ela vai enfiar na sua cabeça dura como usar a magia de cura. Ele queria sair correndo, mas não adianta. Ela não vai deixar passar essa grande oportunidade. Os caras dizem que a partir de amanhã vai ser um treinamento infernal e o cara tá lascado. No próximo episódio, você ganhou uma nova vida em um novo mundo mágico, saindo em aventuras com seus amigos, conhecendo princesas. Mas não é só isso. Se você quiser se tornar mais forte, deve deixar o seu eu do passado para trás, aquela pessoa fraca que você era antes. E o único jeito é superar esse treinamento infernal. Da próxima vez em The Wrong Way to Use Healing Magic, episódio 2, o começo do treinamento infernal.